Bom dia a todos vocês que me assistem nesse vídeo. Eu queria dar início a uma aula, né? Vou tentar resumir ao máximo aqui, né? Fazendo o possível para explicar a vocês o que é o tema da nossa lição de hoje, é vivendo acima da média, né? E aí, como que a gente, como cristão, pode viver acima da média, né? Claro que a gente só pode fazer isso se a gente observar aí os ensinamentos de Jesus, baseado no que ele falou, no que ele disse, no que ele ensinou, né? E nós podemos fazer isso muito bem observando o texto lá de Mateus, que diz o seguinte: primeiramente a gente tem que observar, né, o propósito, o porquê que Jesus falou isso, né? Mateus 5,17 diz o seguinte: 5,17: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, né? E aí quando se trata de Cristo, a gente vê que Jesus ele veio cumprir toda a lei, não é isso? Ele é o cumprimento da profecia do Salvador, ele é o cumprimento da lei, né? Da lei que fazia com que o homem observasse ali o pecado que ele estava cometendo. E claro que tudo isso Deus pensando em ajustar o homem à sua vontade, né? Em relacionar-se com o homem, em aproximar-se mais do homem para, claro, que o nome dele fosse glorificado, né? Em nossas vidas e em tudo que ele fez. Né? A gente pode observar aqui na lição o seguinte: Jesus e seu relacionamento com a lei, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. O que acontece? A gente, muitas das vezes, por ouvir falar a respeito disso, a gente fica pensando assim, mas e aí? O que os fariseus e os escribas ensinavam era errado? Né? A gente tem que observar o seguinte, né? Os fariseus e os escribas, eles tinham o objetivo, né, de, fazer com que eles pudessem ser beneficiados, né, daquilo que eles sabiam que era certo e no cumprimento das leis, mas eles não favoreciam as demais pessoas que queriam seguir a lei como ela deveria ser. Eles criavam regrinhas, né? E aí, por que que eu falo isso? Porque aqui, né, na nossa mensagem, aqui na nossa aula, a gente vai observar, né, quem eram os fariseus. Os fariseus eram uma das três seitas judaicas descritas pelo grande historiador Flávio Josefo, né, no primeiro século. Outras eram os saduceus e os essênios. Era um grupo que se separava dos demais e possuía um sistema de interpretação da Torá muito bem elaborado, com várias regrinhas adicionais para que os homens seguissem, conforme o próprio testemunho de Paulo era a seita mais severa do judaísmo. Ou seja, se eles criavam essas regrinhas, era sinal de que eles estavam acrescentando coisas na lei mosaica, né? Que não eram divinas. Então, assim, era uma espécie de colocar dificuldade ou colocar empecilho para que homens, né, e mulheres de Deus não conseguissem cumprir a lei. Não é isso? E aí isso tornava difícil para o povo, né, o cumprimento da lei. E aí eles ficavam parecendo, né, ser os maiorais ou até mesmo melhores do que os demais. É como se eles estivessem acima da média e os demais estivessem sempre abaixo da média, tendo que recorrer, né, a sacrifícios, a holocaustos, em perdão dos seus pecados, não é isso? Então, assim, eles dificultavam a vida das pessoas, né? E aí a gente pode ter também aqui, né, um esclarecimento a respeito dos escribas. Né? Os escribas eram eruditos e autoridades na lei. Tais pessoas poderiam estar ligadas ao partido sacerdotal, né?
ou ainda o partido dos fariseus, conforme lemos em Mateus 5:20. Eles tinham uma tarefa de copiar a lei. Eles copiavam, e por esse motivo, por eles copiar a lei, eles estarem próximos aos fariseus também, eles tinham uma melhor compreensão da lei por estarem ali no trabalho de copiar a lei, né? Então, assim, eles tinham a facilidade maior de compreensão, mas eles ficavam retendo esse conhecimento e não deixavam e não permitiam que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Era como se assim a salvação fosse para eles e os demais não pudessem ter acesso. É uma espécie de egoísmo, né? Uma espécie de até, a gente pode dizer, de você impossibilitar pessoas de conhecer a Cristo, de ter acesso. Como a gente pode ver, por exemplo, no passado, a Igreja Católica fazia isso, né? A igreja ela retinha esse conhecimento, né? E aí a gente vai ver no decorrer da história, né? A partir do período em que Lutero vai lá e faz alguns questionamentos e tudo mais, a gente vê que o povo passou a ter acesso depois daquela tradução dele, né? E aí o povo começou a estudar um pouco mais a palavra, começou a poder ter mais acesso, né? E a desenvolver o conhecimento a partir do que Cristo ensinou. Como eu já falei, a gente pode ver lá no texto de Mateus 5 que Jesus ele mesmo diz que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir, porque ele era o cumprimento da lei, é o verbo que se fez carne, né? E aí quando ele fala isso, ele nos dá a possibilidade de nele e por meio dele, por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós, conseguirmos estar alcançando aí o padrão de Deus. O padrão de Deus é a obediência, o padrão de Deus é a perfeição, que é um processo em que o cristão ele vai desenvolvendo ao longo da sua conversão. Quando ele aceita Jesus e quando ele encontra com Cristo, ele tem aí um processo aí de santificação, onde ele agora vai depender de Cristo, vai depender do Espírito Santo, da orientação, né, do conhecimento da lei também, para que ele observe que tais coisas são pecado e tais coisas não são. Então é isso que nós devemos observar e cumprir, não é? E aí uma coisa importante, né, que eu queria falar, né, e aí eu não vou demorar muito porque a gente já está aí num vídeo aí de 8 minutos, é o seguinte: o cristão e seu relacionamento com a lei. A gente já falou ali daquele tempo, né? Daquele período ali onde Cristo ali ensina, né? Onde ele por meio dele nós tivemos aí o promover da ética, né? O promover da ética, que é o fato de Jesus ter nascido debaixo do regime da lei, né? Implica que ele teve que viver como judeu na sua época, ou seja, ele viveu, ele ensinou e ele também, além de pregar e ensinar aquilo, ele também cumpria, não é isso? A lei. Então nele foram cumpridas as profecias com relação à vinda do Messias, né? E também a gente pode ver que por meio dele nós vemos aqueles textos que diz assim, por exemplo, eu porém vos digo, que fica lá em Mateus 5, 22, 28, 32, 34, 39, 44, ele estava na verdade querendo nos dizer, né, a respeito do que os fariseus estavam ensinando e do que ele agora passara a dizer e a ensinar, né, conforme o padrão de Deus, o padrão estabelecido por Deus, e não o padrão estabelecido por homens, né, fazendo a vontade do homem ser cumprida, né, com aquelas regrinhas que anteriormente eu já havia falado que os fariseus
e os saduceus, os escribas, eles criavam, né, para dificultar o cumprimento da lei. E aí, né, eu queria falar sobre agora a nossa vida, né, cristãos, o cristão e o seu relacionamento com a lei. O fato de Jesus dizer que a justiça de seus discípulos deve necessariamente ser maior do que a dos escribas e fariseus demonstra que, quanto o homem está longe de cumprir os mandamentos de Deus. Então, se nós permanecermos, né, no cumprimento da lei do homem, né? E aí agora eu vou estar falando assim, se a gente permanecesse no cumprimento da lei dos fariseus e dos escribas, a nossa justiça não ia exceder, ela não chegaria nos padrões que Deus ele pede para que chegue, né? Então nós precisamos de Cristo para cumprir, né, com essa missão, com essa lei, para que o nosso vivendo acima da média seja real, porque a nossa justiça ela deve exceder a justiça dos homens, né? Porque a justiça de Deus que está em nós, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não estou dizendo para você não cumprir com a lei do nosso país, com a Constituição. Eu estou dizendo para você que as leis de Deus, elas excedem todas essas leis, né? Porque, por exemplo, pode uma lei do homem me dar direito de obter algo, né, que não é meu, por exemplo, e a lei de Deus dizer, né, a justiça de Deus dizer que eu não necessariamente preciso daquilo que não é meu, né? De eu entrar na justiça contra algo que eu necessariamente não preciso, né? Então a lei de Deus, a justiça de Deus, ela excede a dos homens, não é isso? E por esse motivo nós damos graças ao Senhor que nos dá essa orientação, essa sabedoria para vivermos conforme a vontade de Deus, né? Em busca dessa perfeição que nos faz exceder essa justiça dos homens, que nos faz tirar uma nota acima da média, né? Voltando para o tema do nosso da nossa lição. Então agora só para concluir, né? Eu queria ler a conclusão da nossa lição e dizer o seguinte: conforme vimos, Jesus nunca anulou o vestibular divino, né? O que ele fez foi censurar a escolha dos escribas e dos fariseus, pois estes, além de não estarem em dia diante de Deus, atrapalhavam os que queriam levar a Deus a sério e entrar no seu reino. Veja o que Jesus disse sobre isto em Mateus 23:13. Né? E aí a gente vai abrir Mateus 23:13 rapidamente para a gente saber o que Jesus falou, né? O que Jesus falou a respeito disso, dos fariseus que atrapalhavam, né, o bom procedimento dos homens, né? Mateus 23:13. Mateus 23:13. Eu não vou demorar muito e eu vou já falar. É o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, era uma maneira de Jesus mostrar para nós que os ensinamentos que os fariseus tinham com relação à lei, eles dificultavam a nossa entrada no reino de Deus, e Jesus veio para fazer isso. Ele veio para facilitar, ele veio para nos dar acesso ao reino de Deus. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ele veio para que aquelas dificuldades fossem postas de lado, jogadas ao chão, né? O homem, ele fez isso. E aí Jesus veio, cumpriu a lei, à risca, sem faltar um nada.
e nos deu ainda, por meio do seu cumprimento, o acesso que nós precisávamos no reino de Deus. Então essa foi a aula de hoje, né? E eu agradeço a participação de vocês. Passo aí para vocês aí a leitura de Mateus 6, né? Que é a próxima aula. Espero que vocês possam fazer essa leitura, né? A próxima aula seria, no caso, será ira e conciliação, né? O texto eu vou depois deixar na descrição, se eu puder, eu vou tentar fazer isso, né? O texto é de Romanos, vai falar também sobre Mateus 5, 21 a 26, que vocês possam estar lendo aí o capítulo todinho de Mateus 5, para vocês terem um melhor entendimento. Falou? Obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, que Deus abençoe.